muito bom dia. Nós estamos em mais uma aula da nossa classe de Teologia Bíblica do Antigo Testamento e nós vamos dar continuidade ao livro de Esdras e Neemias. Nós vamos ler hoje o capítulo 4 do livro de Neemias e da nossa revista que temos usado na escola dominical, Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Nós vamos estar na lição 12 e ela vai tratar especificamente, na revista vai ter como tema o líder e a oposição externa. E a gente vai aprender junto com Neemias tudo que nós já temos aprendido, mas como ele conseguiu e como ele tratou, como ele lidou com as dificuldades de receber oposição, de receber afronta e de ser confrontado em meio a um projeto que ele tinha plena convicção que vinha da parte de Deus. Amém? Então, eu espero que você já tenha lido o livro de Neemias, capítulo 4, pelo menos até o capítulo 4, para que vocês possam entender a lição e entender aquilo que nós vamos estudar e apresentar aqui. E também que você tenha lido a lição também, caso não. Mas que você tenha lido pelo menos o livro de Neemias, capítulo 4, para você continuar a partir daqui. E agora nós vamos estar entrando para a lição em si. Tá ok? Então agora nós vamos estar estudando. Primeira coisa que nós vamos ver é justamente, vai ser nos apresentado, à medida que você for ler o capítulo 4, logo de cara é apresentado um personagem chamado Sanbalat. E esse personagem ele não é novo, ele não é novidade. Logo no capítulo 2 nós vamos ter esse personagem junto com mais dois personagens. E eles são apresentados como inimigos de Israel, como pessoas que não querem o bem de Israel. Então nós vamos ter Sanbalat e nós vamos aprender que ele era samaritano e ele era o rei, o satrapa, o governador de Samaria. E a gente vai aprender e a gente vai rever e descobrir que essa história ela não é comum, ela não era novidade ali em Neemias. Logo em Esdras, antes do capítulo 3, a gente vai ver ali os samaritanos se apresentando e mostrando-se hostis aos israelitas, aos judeus. Então, mais uma vez, a gente vai ver os samaritanos tentando ali se coligarem para tentarem frustrar, para tentarem prejudicar o povo de Deus ali, por uma questão de inveja e por uma questão de perseguição. Ouvi um comentarista falar uma vez a questão dos problemas ali no Oriente Médio de Israel com os outros povos. Para você entender, é bem simples. É simplesmente um povo querendo destruir outro. Eles querem exterminar. E é exatamente esse o desejo dos samaritanos. No caso aqui, eles sempre queriam que o povo de Israel fosse refém dele, fosse refém ali dos israelitas. E era exatamente assim que Neemias encontrou o povo. Fazendo uma pequena recapitulação, em Neemias 1:3, a gente vai ver o povo completamente em miséria e desprezo, com seus muros e os portões destruídos, a autoestima favorecendo a ação dos oportunistas ali, a autoestima baixa do povo favorecendo a ação dos oportunistas, no caso os povos vizinhos. Eles estavam à mercê, eles estavam completamente vulneráveis aos outros povos. Eles tinham que contar com a boa vontade ou com a troca de favores. Como em muitas comunidades, em muitas cidades, onde as pessoas pagam pela segurança da sua casa, pela segurança do seu comércio, do seu estabelecimento, para bandidos, para ladrões ou para os tráficos, não é? Então, e essa história também não é antiga, A gente vai ver que desde esse tempo já existia essa questão de pessoas se aproveitarem da vulnerabilidade dos outros povos para extorquí-los, para explorá-los e para ganharem em cima disso. E logo tratando-se dos inimigos de Israel, a gente vai tratar de 3 nomes no período de Neemias. A gente vai tratar de Sanbalá, ou Sanbalat, como eu já falei. Vai ter uma pessoa chamada Tobias e outra pessoa chamada Gesem. E esses nomes já aparecem no capítulo 2 de Neemias.
Então eles aparecem como ameaça para Judá no capítulo 2. E eles mostram-se no capítulo 2 como pessoas que se incomodam com o bem, ou pessoas querendo o bem dos judeus. E a gente não se refere só à questão do querer o bem, mas isso traria um incômodo e um prejuízo para os negócios deles e para a forma que eles ganhavam dinheiro desonestamente ali na região. Então, quando nós vamos analisar hoje o capítulo 4, a gente vai analisar 3 aspectos. A gente vai analisar para poder compreender o funcionamento ali da opressão, como ela se deu, quem eram essas pessoas e como Neemias reagiu. E a gente vai ver esses 3 aspectos, né, de maneira seguida. A identidade dos inimigos, quem eram essas pessoas que eu falei, como se deu a oposição, como eles usaram, quais foram as artimanhas que eles usaram para essa oposição e como Neemias reagiu, qual foi a resposta de Neemias em meio às dificuldades. Então, a gente vai olhar os inimigos de Judá um por um. E o primeiro inimigo que nós vamos tratar é justamente Sambalá. Ele aparece em Neemias 2 e Neemias 4. Seu nome aparece como o primeiro opositor de Judá e opositor ao projeto de Neemias, mostrando que ele que liderava, ele que tomava frente em tentar prejudicar os judeus, e mostrando também que provavelmente ele incitava os povos vizinhos a fazerem isso, por causa dessa antiga inimizade entre judeus e samaritanos, que surgiu desde o período ali em que os samaritanos surgiram e como eles prejudicaram o povo de Israel. E Sambalá é uma figura interessante porque ele não é só encontrado na Bíblia, mas é encontrado correlação do nome Sambalá em outros escritos extra-bíblicos, escritos de outros lugares, de período próximo ali. Nós vamos ter, por exemplo, nos papiros de Elefantina, uma comunidade, uma ilha, onde vivia uma comunidade de judeus, naquele mesmo período em que o povo de Judá estava lá na Judéia. Tinha uma comunidade de judeus que moravam lá, que fugiram e se refugiaram lá no período do cativeiro babilônico, e eles trocavam correspondência. Existiam registros de relacionamento entre Elefantina, essa cidade, essa comunidade, e Samaria. E a gente vai descobrir, posteriormente, e eu já falei um pouco disso também, que Sambalá e Elefantina, ela era uma comunidade que eram judeus, diziam-se que adoravam a Deus, mas só que era uma adoração corrompida, era uma adoração falsa, era uma adoração à semelhança de Samaria. Por isso, provavelmente, que eles tinham estreita relação. Há registros, inclusive, de que eles construíram um templo em homenagem, em louvor a Deus, lá naquela comunidade, naquela ilha. E se a gente olhar para os escritos de Deuteronômio, para os escritos de Reis, a gente vai ver que o que eles estavam fazendo era uma profanação, porque só havia um templo e só havia um lugar que Deus tinha escolhido para ser o seu local de adoração, mas para eles não importava, para eles era conveniente. Então, essa província ela registra papiros e correspondências trocadas entre a província, entre essa comunidade e Samaria. Um outro traço interessante, ele era chamado Sambalá o Oronita. Pode se referir tanto com relação ao seu culto, né, que Oron significa casa do deus Oron, né, Bet Oron, né, que era uma localidade que vai estar descrita lá em Josué 16, 3 e 5, como a região, a comunidade. Existia Bet Oron Baixa e Bet Oron Alta. Então, pode-se indicar que ele era dessa região. E ambas essas regiões elas estavam relacionadas a Samaria, a região da Samaria, o território de Samaria. Por último, Sambalá ele fazia parte da linhagem mestiça, criada pelos assírios, quando conquistaram o reino do norte de Israel, lá em 2 Reis 17, 24, 29 a 31. Então esse era o primeiro inimigo, e a gente vê que ele toma a iniciativa, ele toma a frente ali. Vocês podem encontrar isso já no o verso 1 do capítulo 4. Leiam na Bíblia de vocês que vai estar assim. Quando Sambalate,
na minha versão NVI, quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Então, esse é o que começa, é o que incita os outros contra o Samaria como um todo, mas também os povos vizinhos contra os judeus. Ele assume esse lugar de tomar a frente aí. O segundo personagem, a segunda figura que se apresenta como inimigo de Judá, vai ser Tobias. E aí vem um outro traço interessante. O nome de Tobias tinha relação com o judaísmo. Então é provável, talvez Tobias seja parte daqueles que tentaram provar a sua linhagem, provar-se como descendente dos judeus, mas não conseguiram. Então, lá em Neemias 2:10, a gente vai ter alguns exemplos, vai ter Neemias citando isso para eles, né? Que não há referência deles na história de Israel que seja honrosa. Então, talvez ele estava se referindo a Tobias, que talvez fosse um mestiço que queria convencer os outros que era judeu, mas não tinha como provar pela a relação da sua linhagem, ele não tinha o registro da sua antecedência. Então, a gente pode identificar ele ali como desse aspecto, né? Então ele é apresentado como estrangeiro e inimigo da obra. É possível, o comentário da Bíblia NVI de 2013, ele vai dizer que é possível que ele fosse satrapa da Transjordânia, que é uma região ao nordeste de Judá. Gerações posteriores, né, posteriormente daquele período, uma família de destaque da região da Transjordânia vai levar o nome de Tobias, e às vezes associados à região de Amon. E é justamente interessante porque o verso 3 vai dizer Tobias, o Amonita. Já o capítulo 2, vamos só voltar lá rapidinho. O capítulo 2, o verso 10 vai dizer Tobias, o oficial amonita, ou algumas versões vão dizer o servo amonita. É possível que ele não fosse de fato de Amon, mas foi o local onde ele conseguiu se prosperar, ele conseguiu construir uma reputação. Foi através daquele povo. Tobias se mostrou, posteriormente, um problema para Neemias. Tobias foi o problema que mais perdurou no trabalho de Jeremias, de Neemias ali. Tobias se mostra um problema para Neemias no futuro, e isso porque lá em Neemias 6, 17 e 18, nós vamos ver que Tobias ele tinha tratados de aliança, ele tinha vários judeus subordinados a ele, seja por empréstimo, seja por uma aliança comercial, seja por uma aliança sanguínea através de casamento, mas vários judeus tinham aliança com ele, e isso se mostrou um problema para Neemias no futuro, e ainda durante a construção da obra. Esse é o segundo inimigo. E por último, nós vamos ter mais uma pessoa e vai se apresentar um grupo lá no verso 7. Mas a última pessoa, ainda em Neemias 2:10, a gente vai ter, na verdade, Neemias 2:19. 2:19 a gente vai ter Gesem, o árabe. Gesem, ele também foi encontrado em registros extra-bíblicos, em registros relacionados ao Egito também. Gesem, ele era o rei, era o chefe de uma comunidade chamada Kedar, uma tribo na região ao norte da Arábia. Só que Gesem, ele era provavelmente o mais perigoso dos dois. Por quê? Porque Gesem, junto com seu filho, ele conseguiu tomar o controle da região tanto de Moabe como de Edom, que eram regiões, respectivamente, a leste, ao oriente, e ao sul de Judá, juntamente com as tribos da Arábia que viviam ao sul de Judá. Então a gente tem aí Samaria ao norte,
Amon ao nordeste, ao oeste, oriente, né, a leste e ao sul. Nós vamos ter agora aí mais um grupo que estava, né, intimidando, que estava atentando contra os contra os judeus. Então ele dominava uma grande região, ele era dono, controlava uma grande região ali ao redor de Judá. Seu nome ele parece num vaso de prata doado a uma deusa árabe, né, perto do século V, ali próximo a esse período também. Então seu nome era famoso naquela região. E por último, mas não menos importante, o antigo inimigo de Israel a gente vai encontrar ali. Nós vamos ver no verso 7, vai estar escrito assim: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, e aqui em outras traduções vai dizer os asdoditas. Os asdoditas, eles são o último resquício dos filisteus. Eles são o último resquício das 5 cidades filisteias. Nós vemos em Juízes e em Reis, ainda no período de Saul e de Davi, que os filisteus eles foram um grande problema para Judá. E eles eram uma comunidade que vivia a oeste de Judá, na região a oeste, onde hoje, se você olhar no mapa, a região de Gaza, né, a faixa de Gaza, ali. É ali que eram as 5 cidades judias, filisteias, as 5 cidades filisteias. Elas haviam sido reduzidas apenas a uma cidade, Asdod. Então, ao olharmos para o mapa, nós vamos ver que nós temos Samaria, Amon ao norte, os grupos de Gesem a leste, ao sul, e os filisteus a oeste. Como afirma o verso 12, como nós vamos ver, o verso 12 do capítulo 4, nós vamos ver o quê? Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós. Então, nós vamos ver ali que houve essa questão de que o povo, eles estavam cercados de inimigos, eles estavam cercados por todo lado de uma coligação contra os planos de Neemias. E como vocês vão ver aí no mapa, vai ter Samaria ao norte, Amon ao nordeste, a coligação árabe de Gesem, sudeste, sul, né, e oeste ali, sudeste, sul e leste, né, que era Moabe, Edom e as tribos árabes do sul, e nós vamos ter Asdod, os filisteus, a oeste. Então eles estavam completamente cercados, e esses eram os inimigos dos judeus, e eles estavam na pior das situações possíveis, se a gente for analisar. Eles tinham nenhuma chance, se é que esses povos foram tentar contra eles. E quando a gente for ler, quando nós lemos o capítulo 4, nós vamos ver como se deu essa afronta, como se deu esse ataque, essa tentativa de frustrar os planos do Senhor e os planos da reconstrução da cidade de Jerusalém. Nós vamos ver que toda possibilidade de mudança ou de desafio novo trará indubitavelmente resistência externa. E especificamente, quando a gente olhar para Neemias, a gente vai ver que eles se apresentaram, essa resistência externa se apresentou de 4 formas, pelo menos. No capítulo 2, verso 9, 10 e 19, nós vamos ver a zombaria, o ciúme, a difamação. Vamos ver lá rapidinho o capítulo 2, verso 19. Diz assim: quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso o quê? Que Neemias estava planejando reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros. Zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então eles desafiaram, eles afrontaram, eles desacreditaram Neemias. Segunda tentativa que nós vamos ver é escárnio. Depois eles vão partir para ataque armado. E por fim,
o plano de desmoralização. Vamos ver detalhadamente cada uma delas. Primeira tentativa, ciúmes, zombaria e difamação. E se encontra justamente lá em 2,19 que eu acabei de ler. O que eles quiseram dizer com essa pergunta? O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Por que ele está dizendo isso? Se você leu o capítulo, você vai ver que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Sambalate, Tobias, Gesem, eles com certeza foram informados do que seria feito. Afinal, Neemias pediu cartas a todos os satrapas das províncias por onde ele passaria, e ele passou por elas. Então eles sabiam o que estava fazendo. O questionar e a difamação subsequente muito se parece com a atitude da serpente falante que entrou e invadiu o Éden, lá em Gênesis 3, de 1 a 4. Assim como Sambalate, ou melhor, assim como a serpente, Sambalate também começou com uma pergunta óbvia. Qual foi a pergunta óbvia da serpente? Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto da árvore, nenhum fruto do jardim? Essa era uma pergunta óbvia, era uma pergunta inocente. Mas o que é que a serpente estava querendo? Ela estava querendo questionar para ver se ele conseguia capturar algum sentimento de Eva sobre o fruto proibido, algum sentimento, alguma chance, algum desejo pelo fruto, alguma chance de que o fruto, que ela conseguiria seduzir Eva. Da mesma forma, ele pergunta para que Neemias ele responda e ele possa capturar algo, ele possa pescar no nosso linguajar. Alguma intenção escusa, alguma intenção obscura de Neemias, algum desejo que ele possa usar contra Neemias no futuro. E depois ele vem com uma pergunta de desprezo. Ele vem com uma pergunta que tentava incitar o coração de Neemias. Você quer se tornar rei? Você está se rebelando contra o rei? E nós vamos ver futuramente, no capítulo 6, que eles fizeram exatamente essa acusação, de que ele estava querendo se autoproclamar rei de Jerusalém. Mas por que ele lança essa pergunta? Estão se rebelando contra o rei? Jerusalém é uma cidade fortificada, ela era uma cidade em cima de um monte, era uma cidade de difícil acesso. E a reconstrução dos muros colocaria ela numa posição de muito segura. E como tentaram anteriormente muitos governantes da Babilônia e da Pérsia se autoproclamarem reis, se voltarem, adquirirem independência do Império Persa, eles estavam tentando jogar e acusar Neemias de uma mentira para ver se surgia no coração dele o desejo. Se a cidade for fortificada, eu posso. Eu consigo. E eles tentavam constranger Neemias de forma que ele pudesse transparecer esse desejo para que eles pudessem usar contra ele. Essa difamação, essa zombaria procura desmoralizá-lo. E posteriormente nós vamos ter o escárnio, lá em Neemias 4, o verso 1 ao 3, que é justamente o que nós lemos. Vamos ler o verso 3, que é o discurso de Tobias, acrescentando ao que eu já falei sobre Sambalate, né? Quando Sambalate vai e fala assim: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? E Tobias acrescenta: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Desmoralização. O desprezo, né? E aí vem um problema. Posteriormente nós vamos ver que o desprezo que eles mostram, ele não passa de uma pose. Ele não passa de um engano. Né? O desprezo deles, ele foi bem projetado, ele foi bem explicado. Eles tentavam, né? Também na questão do contexto, onde é que eles estavam? Eles estavam no verso 2, vai dizer que na presença dos seus irmãos, a NVI vai dizer os oficiais, os altos, as autoridades de Samaria e do exército.
pessoas que já odiavam os judeus. Então, para eles é próprio eles se aproveitarem dessa oportunidade para desprezar o povo de Judá e conseguirem êxito com isso de quê? De se serem bajulados pelas pessoas que vão estar com eles. Então, eles vão ter o seu exército, que trabalhava para ele, e um estadista visitante para apoiá-lo. E aí ele vai lançar essas perguntas retóricas que nós vemos. Né? Será que eles vão conseguir? Será que eles vão construir essa cidade? Será que eles têm poder para isso? E ele lança essas perguntas debochantes. E aí a gente vai ver que a ira de Sanbalat demonstrou que ele estava mais preocupado do que ele queria admitir. O tempo que ele perdeu mostrando isso, né, tentando fazer essa indagação, estava mostrando que ele realmente estava preocupado dessa obra andar. Só que ele tentou desmerecê-la. E aí, dentro das perguntas retóricas, vai ter que ele pergunta o quê? O que estão fazendo esses frágeis judeus? Será que eles vão restaurar? E aqui a gente tem uma palavra que aparece muito raramente, né? Restaurar os muros, será que eles vão levantá-los e fazê-los firmes novamente? E aí a gente tem uma pergunta que no começo eu não entendi, que é justamente, irão oferecer sacrifícios? E aqui provavelmente Sanbalat ele estava querendo fazer uma afirmação de que eles eram na verdade fanáticos e que eles estavam querendo fazer subir o muro por orações, porque era impossível. Ele estava alegando que era impossível reconstruir o muro. E tanto é que ele termina, que ele vai dizer que o local onde estava o muro era um monte de entulho e de pedras que estavam sendo usadas. Então ele vai dizer que o único meio deles restaurarem o muro seria através de uma intervenção divina. Só que era isso que estava acontecendo. Uma intervenção divina. E aí ele começa nesse tom de desprezo, e isso com certeza chegou aos ouvidos dos judeus. E aí a gente tem a atitude de Neemias no verso 4, que subitamente entra numa oração, que brevemente nós vamos analisar. E a terceira tentativa dos inimigos de Judá em tentar impedir a obra, impedir a conclusão da obra, dá-se justamente quando eles percebem, no verso 7, que a obra estava progredindo. Que a obra estava, ela estava com um progresso positivo. O verso 7 vai dizer, inclusive, que as brechas do muro, as partes onde estava mais danificada, elas estavam começando a serem fechadas. As brechas de maior vulnerabilidade, elas estavam começando a ser fechadas. E aí nós vemos o quanto o escárnio, o quanto a zombaria de Neemias, de Sanbalat e dos seus aliados, ela se mostrou um engano, se mostrou uma pose. Por quê? Vendo eles que os muros eles estavam realmente para serem concluídos, eles vão partir para o confronto armado. Eles vão partir para uma tentativa de ataque contra o povo de Judá, contra a cidade de Judá. O verso 7 e 12 vai dizer isso, né, como eu já li. Mas ouvindo Sanbalat e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. E nós vemos aqui a atitude de desespero, de pavor. Samaritanos, amonitas, arábios e asdoditas. Se você olhar o tamanho do esforço contra os judeus, mostra duas coisas. Primeiro, que o que eles estavam falando no verso 1 e 2 era mentira. Que eles estavam apenas tentando enganar, enrolar, estavam apenas tentando desmotivar, desacreditar a obra. Segundo, eles estavam desesperados, porque todas as vantagens que ele tinha sobre o povo de Jerusalém, toda a corrupção do qual eles extorquiam, seria prejudicada.
eles seriam grandemente prejudicados. Além do que seria provado, né, a superioridade do Deus de Israel, que eles tanto precisavam desmoralizar. Porque para o pecador, para o mundo, para um impenitente, né, para aquela pessoa que não quer se submeter a Deus, nós temos que entender que para ele a simples possibilidade de Deus existir ou de Deus estar certo é para ele sinônimo de culpa. Porque se Deus existe para o ateu, ele está afrontando Deus. Da mesma forma, se Deus é de fato poderoso, ele pode mudar a sorte de Israel, de Judá, aqui os samaritanos e os que se coligaram a eles estavam esse tempo todo se afrontando não contra Judá, mas contra Deus. Então eles, numa tentativa de desmoralizá-los, eles vão partir para o confronto armado. Eles tentam emboscar ali os judeus. E por último, antes de nós seguirmos para o ponto final, né, o ponto final que é a ação de Neemias, a reação de Neemias, eles ainda tentaram posteriormente um plano de desmoralizar Neemias. Vamos lá em Neemias capítulo 6, brevemente. Neemias capítulo 6, o verso 10. Lá no material ali do lado está o verso 13, mas eu vou ler a partir do verso 10 para vocês entenderem melhor. E vai dizer assim: um dia fui à casa de Semarias, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. O que acontece? Isso já aconteceu outras vezes, de pessoas se segurarem, se esconderem no templo para serem salvas. E Neemias, quando ele foi feita essa proposta, com o argumento de que estavam atentando contra a vida dele, ele percebeu que isso era um ardil. Por quê? Neemias não podia entrar no templo. Ele não era levita. Como ele poderia entrar no templo, então? Então, essa tentativa, além de ser um pecado contra Deus, Neemias entende que ela seria uma mostra de covardia. E isso poderia ser usado contra ele no futuro, de forma a desacreditar e a desmoralizá-lo em frente aos judeus. E isso desanimaria o povo. Então, todas essas tentativas, elas eram de forma a tentar desmoralizá-lo. Neemias foi tentado por um falso profeta a tomar uma atitude que tanto seria pecado como seria desmotivadora. E por fim, quando nós olhamos para todas essas tentativas de oposição, todas essas tentativas de frustrar, nós vamos descobrir que elas se mostraram um blefe, um engano. Por quê? E aí a gente vai entender e aprender um pouco entre a diferença entre dissuasão e o que é blefe. Dissuasão é o quê? O dicionário vai dizer que dissuasão é a circunstância em que o medo da repreensão adversária impede a evolução do conflito. E isso é uma técnica usada, inclusive, na guerra. Você vai ver em vários períodos, e tem muitos filmes que retratam isso, em que o exército ele monta o que eles chamam de tiro de guerra, que é o quê? Uma demonstração e um treinamento com armamento real e uma simulação real de guerra, em que um exército mostra o seu poderio militar. Isso é muito mais que um treinamento, isso é uma demonstração de que aquele exército ele está pronto para o combate. Isso é dissuasão, porque ele mostra através do exercício o seu poderio, a fim de que as outras nações vejam e digam: eles estão preparados em caso de um combate.
A dissuasão ela não é uma mentira. A dissuasão ela é uma demonstração de poder, é uma ação de intimidação a fim de que se evite o confronto. De forma alguma ela é um engano, diferente do blefe, que é justamente o que eu falei que os inimigos de Judá estavam tentando. O blefe ele é um engano, ele é uma falsa dissuasão, que ele tenta mostrar um poderio que no fim das contas ele não tem. Ele mostra, ele engana, ele busca enganar o adversário, apostando mais do que tem, no exemplo do poker, tentando demonstrar mais do que é, para fazer com que o adversário, desista. Né? E é isso que é chamado o blefe. E é exatamente isso que Sanbalat estava fazendo. Né? Tudo que eles tentaram não passava de um blefe, de uma tentativa frustrada de mostrar poderio e de impedir o progresso da obra. E se Neemias tivesse reagido com medo, tivesse cedido a esse medo, provavelmente eles não teriam conseguido o muro. Na verdade, certamente eles não teriam conseguido concluir o muro. Então, nós vamos ver agora a reação de Neemias e como Neemias agiu em meio a esse conflito. Como Neemias reagiu em meio a esse conflito. E a primeira coisa que nós vemos logo no verso 4 é que Neemias busca a Deus em oração. Neemias busca ao Senhor através de uma oração direta. E a oração dele, conforme nós vamos ler, diz assim: Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze cair o opróbio deles sobre suas cabeças, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubra sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. E a súplica e a oração de Neemias, ela não procurava determinar, ela não procurava profetizar, ou ela não tinha nenhum imperativo com a intenção de impelir Deus a agir a seu favor. Ela tinha uma súplica sincera, vinda não de um líder, mas vinda de um homem que se rendia a Deus. O pedido de Neemias era 2. Primeiro, ele pedia que Deus ouvisse e atentasse para o seu povo. Ouve-nos, ó Deus. E o segundo, ele pedia por justiça divina, justiça retributiva. E nós podemos pensar e nós podemos olhar com certo espanto para essa súplica. O que ele está pedindo? Não perdoe os seus pecados. E isso é um pedido muito forte. Né? Senhor, não lhes perdoe. Só que se nós formos ver mais uma vez, a oração de Neemias ela era completamente bíblica. E ela estava completamente de acordo com o que Deus tinha revelado nas Escrituras. Quer ver? Olhem lá em Salmos 69. Salmo 69. Vamos ler a partir do verso 27. E vai dizer assim: Acrescenta-lhes o pecado sobre o pecado, não lhes deixe alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Vamos ler, deixa eu ler com vocês o 21. Puseram fel na minha comida, e para matar-me de sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se transforme em laço. Torne-se retribuição e armadilha. Escureçam seus olhos para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles e não haja ninguém que habite nas suas tendas. Pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. E se nós olharmos, essa era exatamente a situação do povo.
A destruição dos muros era resultado de quem? Do castigo de Deus. E eles, ao invés de olharem com misericórdia, os inimigos, os povos da redondeza, olharam com desprezo e tentaram persegui-los e fazê-los sofrer ainda mais. Então, quando Neemias pede, não risque diante de ti os pecados deles, não perdoe os seus pecados, é justamente porque eles eram impenitentes. Eles eram pessoas que não queriam perdão, eles resistiam a esse perdão. E eles provocavam ainda atentar contra os planos de Deus. O final do verso 5 vai dizer isso. Pois te provocaram a ira na presença dos teus edificadores. E aí eu vou fazer um pequeno paralelo com Mateus 18, verso 6, em que Jesus explicando sobre a questão do motivo de tropeço. E Jesus vai dizer, ai daqueles que fazem tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Jesus vai dizer, inclusive, que é impossível que não haja motivo de tropeço, mas ai daqueles que são a causa de tropeço para um dos cristãos. Então, Neemias ele estava em todo o direito de clamar que Deus fizesse a justiça retributiva sobre os inimigos de Judá, porque eles estavam atentando não contra as simples pessoas, mas contra as pessoas que Deus chamou e contra a realização dos planos de Deus. Eles não se faziam inimigos de Judá, eles se faziam inimigos de Deus. E muitas vezes nós não temos essa maturidade. Muitas vezes nós resistimos a essa compreensão. Então Neemias, ele entrega para Deus aquilo que está fora do seu controle, ele entrega para Deus aquilo que é responsabilidade e cuidado de Deus, e no verso 6 ele mantém o foco. Vejam comigo. Assim, logo após sua oração, do verso 4 e 5, assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então Neemias ele se dirige a Deus em oração e súplica, e Neemias ele mantém o foco. Essas são as duas primeiras reações de Neemias. Não se deixou intimidar pela zombaria, deixou Deus resolver aquilo que ele não podia, e cuidou de resolver aquilo que estava ao seu alcance. No caso, dar continuidade à obra, dar continuidade ao trabalho que o Senhor tinha determinado para ele. Continuando, nós vemos a segunda reação de Neemias, a sua prudência. A sua prudência, porque Neemias combinou sua dependência de Deus com o exercício de sua liderança prudente. Nós vamos ver lá no verso 9 e 13. Porque aqui ele já tinha enfrentado a zombaria e ele conseguiu dar continuidade à obra. Depois disso, os inimigos de Judá começaram a se coligar, a armar uma emboscada e a atacar Judá. E aí ele fez o quê? Agora eles vão atacar, agora é de verdade. Aí ele pensou, verso 9, nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Dependência de Deus, prudência. Se há um risco do inimigo vir, não boto guarda só durante a noite, mas eu boto guarda durante o dia e durante a noite. Verso 13 diz ainda, quando eles souberam que o povo já estava vindo em ataque a eles, pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos, dispôs o povo segundo as suas famílias e com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Lugares baixos por quê? Lembra que Jerusalém é uma cidade fortificada sobre o monte? Então, o monte ele era um complexo de monte. Então, o monte ele tinha pontos altos e pontos baixos. E os pontos baixos, obviamente, eram o melhor lugar de acesso. Ao mesmo que era um lugar ótimo para proteção também. Porque se o povo se colocasse ali, eles não conseguiriam subir. E se eles tentassem subir pelas laterais, seria um ponto ideal para que eles pudessem arremessar suas lanças. Lança, naquele período, era considerado uma arma e um tipo de combate de longo alcance. Principalmente de um local alto, do qual você arremessa a lança para o inimigo que está num local abaixo de você. Então ele usa como sua primeira arma dependência de Deus
e como sua segunda arma, vigilância, prudência. Oramos ao nosso Deus, pusemos guarda contra eles em todos os lugares. Prosseguindo. Próxima reação de Neemias diante do inimigo. Neemias, ele testemunhou e ele motivou o povo. Por quê? Neemias, ele não só pela sua atitude, pela sua conduta, ele motivou o povo a confiar em Deus e assumir a responsabilidade, mas ele também apresentou ao povo argumentos para isso. Vamos olhar lá no verso 14. O povo já se reunindo para se preparar para receber seus inimigos, e ele toma a seguinte postura. Verso 14. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais. Motivação. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Dissipado que conselho deles? O verso 15 vai dizer aqui que Deus havia dissipado o conselho deles. O conselho deles do verso 2, de que fazer essa obra era imprudência, de que fazer essa obra era tolice. Então, eles foram motivados a lembrar do Senhor, a lembrar não só que Deus era um dos seus deuses, mas que Deus era o único Deus. E que os outros povos não tinham deuses, eles tinham ídolos, imagens inferiores. E que o Deus de Israel é grande e temível, é poderoso para os proteger. E que eles deveriam pelejar pelos seus irmãos, eles deveriam proteger a sua cidade, eles deveriam lutar pelo seu povo. E por último, do verso 16 até o 23, nós vamos ver Neemias numa contínua estratégia de vigilância e uma contínua organização. O trabalho ele não parou. Ele colocou todos de prontidão e o trabalho ele deu continuidade. Agora vocês imaginam, se com todas essas dificuldades durou 52 dias, imagine se eles não tivessem enfrentado dificuldade alguma. Imaginem. Então, Neemias ele reagiu da forma mais certa possível. Ele não olhou para as pessoas, mas ele olhou para o Senhor. E ele buscou motivar o povo a olhar para o Senhor também. Certamente, o principal exemplo que vemos em Neemias, quanto se trata de liderar, está em sua profunda compreensão de que Deus é grande, que Deus é soberano, grande e temível, e que Ele tem responsabilidade para com seu povo. Pelejai por vossos irmãos. E essa é uma tensão que se apresenta em toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Certamente, o principal exemplo que vemos em Neemias quando se trata de liderar está na sua profunda compreensão de que Deus é soberano, grande e temível, e que Ele tem responsabilidade para com o povo. E que o povo tem responsabilidade para com Deus e consigo mesmo. Pelejai por vossos irmãos. Essa é a tensão, meus irmãos, que nós devemos viver no ministério cristão. O ministério é de Deus, a obra é de Deus. E fomos ministrados pela graça de Deus a ter dons que devem ser exercidos na igreja. Só que quando nós paramos de buscar aperfeiçoar e exercer nossos dons para olharmos para oposição, falácia, deboche, fofoca e outras coisas, nós perdemos o foco, mesmo que seja por um instante. E eu não estou dizendo que é fácil, realmente é muito difícil você ver alguém falando mal de você, alguém afrontando você, alguém debochando de você, alguém fazendo pouco de você, sendo que você sabe que você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Desanima, sim, mas Deus continua no controle. E quem vai resolver essa questão para você e por você não é você, é Deus no devido tempo dele. Então nós devemos permanecer
firmes, mesmo em meio a tantas dificuldades, e procurar louvar e agradecer a Deus e a cumprir o propósito que Deus nos chamou. Também nós vamos aprender nosso desejo pela justiça de Deus. Há um pensamento de que nós não devemos ter essa ideia, né, de que Deus vai executar a sua justiça. É muito incomum hoje você pensar a justiça de Deus contra o pecado. Claro que eu creio piamente que a justiça de Deus contra o pecado se cumpre em Jesus Cristo para aqueles que são salvos, regenerados, e que nós estamos livres da condenação do pecado, o inferno, mas nossos pecados têm consequências. Os pecados das pessoas de fora têm consequências. E a grande verdade é que as pessoas que não receberem a Jesus Cristo, elas vão para o inferno. Elas vão sofrer, elas vão padecer. Então, e ver a justiça de Deus cumprida é um desejo do nosso coração. O próprio Jesus vai falar lá em Mateus 5, né, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão, né, consolados, serão saciados. Né? Saciado é o que? Ver a justiça de Deus, ver o ímpio pagando pelo seu crime, ver a condenação sobre o pecado, tanto em Cristo como no juízo final. E por último, nós devemos buscar reagir com discernimento e prudência diante da confrontação vinda do maligno. Nós devemos entender que é uma batalha espiritual no mundo em que vivemos e que muitas afrontas e muitas pessoas que se levantam até mesmo no meio da igreja, principalmente contra a liderança, elas estão assumindo um lugar de aliança com Satanás, com o maligno. Elas estão se colocando ali como instrumentos do maligno na vida da igreja, a fim de difamar, a fim de desmoralizar, a fim de desmerecer a liderança. E isso é o motivo do qual nós devemos, né, estar atentos, nós devemos estar observando, estar orando e intercedendo por isso. Então eu peço que nós possamos aprender isso e muitas outras coisas que nós ouvimos e vimos aqui hoje sobre Neemias. Qualquer pergunta que você tenha, você pode estar me mandando no WhatsApp ou pode estar comentando nos grupos em que nós participamos e, né, que Deus seja louvado e que Ele possa acrescentar à sua vida porção da sua palavra de hoje. Amém? Pai querido, eu venho te agradecer por esse dia, pelo teu cuidado, proteção. Venho te agradecer pelas tuas misericórdias em nossa vida. Venho te agradecer pelo teu amor. Que a tua palavra, Deus, venha estar nos ministrando a sabedoria. Que a tua palavra venha estar nos dando discernimento, nos ensinando a ter prudência em nossos relacionamentos e a como reagir diante da ofensa, diante de ataques vindo de pessoas usadas pelo maligno. Nos ensina, Deus, a demonstrar tua sabedoria, sabedoria que vem do alto. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.